Então, vamos continuar o nosso estudo sobre resistência dos materiais. Então, vocês viram que a resistência dos materiais, ele é um ramo da mecânica que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior do corpo. Então, o estudo de resistência dos materiais, ela envolve a questão dos elementos de máquinas que estão suportando determinadas cargas e que vai existir um equilíbrio entre essas cargas externas aplicadas a um corpo deformável, ou seja, com a aplicação dessas cargas, um eixo, uma correia ou qualquer outro elemento de máquina, ele vai sofrer uma deformação. Não é uma deformação grande, são pequenas deformações, devido à estrutura e o material daquele elemento, ou seja, daquela peça. Então, vai existir um equilíbrio entre essa força externa aplicada e as forças internas que agem dentro desse elemento. Então, no projeto de qualquer estrutura ou de uma máquina, de um mecanismo, então, em primeiro lugar, é necessário usar os princípios da estática. Por quê? Porque os princípios da estática estamos supondo que o corpo está em equilíbrio, que é o somatório das forças e o somatório dos momentos igual a zero. Então, isto é para determinar as forças que agem sobre os vários elementos e também no seu interior. Então, muitas fórmulas e regras de projeto utilizadas na prática, então elas são baseadas nesses fundamentos da resistência dos materiais. Então, quando nós temos essas forças aplicadas no elemento, numa peça, num elemento de máquina, elas vão originar uma tensão nesses materiais. Então, existem as tensões normais e tensões de cisalhamento. A tensão normal, ela vai ser o quê? Vai ser a força que age perpendicularmente, como podemos ver aqui na figura, a área de seção transversal da peça. Então, dependendo da configuração, da direção dessa força, vai originar tensões normais ou tensão de cisalhamento. Nesse caso aqui, como a força está aplicada perpendicularmente à área de seção transversal, que é essa área aqui, então essa força sobre a unidade de área, que é a área de seção transversal, ela vai gerar uma tensão normal. Esta tensão normal, ela é originada por essa força, que pode ser de tração ou de compressão, certo? Então, no caso aqui da figura, ela é uma força de tração. Então, a força tracionada neste sentido, longitudinalmente, ao eixo da peça, então, ou do mesmo jeito, perpendicularmente à área de seção transversal, então vai originar uma tensão normal, tá certo? Então, se a força ela for expressa em Newton e a área em metro quadrado, então esta relação vai ter uma unidade que é chamada de Pascal. Então, a tensão normal ela vai ser em Pascal, que é a unidade no sistema internacional. Tá certo? Podemos verificar aqui, nesta peça, uma força P externa aplicada, é uma força de tração. Então, se fizermos um corte aqui na área de seção transversal, que é essa área aqui, ó, que está sendo aplicada essa força P perpendicularmente a ela, então, vai existir aqui forças internas que vão se equilibrar com essa força externa que ainda está aqui, que vai originar uma tensão normal, tá certo? Então, aqui é a representação da origem da tensão normal. E a tensão de cisalhamento? No caso agora, na tensão de cisalhamento, é também uma força por unidade de área, mas o que ela é diferente da tensão normal? É que esta força, que eu vou chamar de Q, eu vou chamar de força cisalhante ou cortante, que é a mesma coisa, ela está aplicada agora como? Tangencialmente à área de seção transversal, ó, que está aplicada aqui agora. Então, ela vai partir esse elemento
né? Vai tender a partir o elemento, na verdade, nessa área de seção transversal e aplicada tangencialmente. Então, no caso da tensão normal, é a letra sigma, que é a letra grega que representa a tensão normal. No caso da tensão de cisalhamento, é a letra grega tau. Então, Q é a força cortante ou cisalhante sobre a área de seção transversal, vai originar a tensão de cisalhamento. Só que essa força Q agora, ela está aplicada como tangencialmente à área de seção transversal. Também é a mesma unidade. Então, essa tensão de cisalhamento, ela ocorre muito em parafusos, rebites e pinos, são nos elementos de fixação. Então, esses elementos de fixação, eles têm que estar bem dimensionados, porque eles vão suportar uma força de cisalhamento, que vai originar uma tensão de cisalhamento neles. Então, eles têm que estar bem dimensionados para eles não partirem ou quebrarem, devido a essa força cortante que eles estão sendo submetidos. No caso, esse cisalhamento em parafusos, rebites e pinos, eles podem ser de cisalhamento simples ou cisalhamento duplo. O que é um cisalhamento simples? Vamos olhar aqui essa figura do lado esquerdo. Nós temos aqui um parafuso, suportando aqui duas chapas, chapa A e chapa B. E aqui as forças em equilíbrio, que são as forças cisalhantes, F. Ele chamou F' e F. Então, se ela for cortada aqui, né? Ou seja, puxada aqui nesse sentido, né? Ou seja, essa força F, ela aplicada tangencialmente à área de seção transversal do parafuso. Então, eu tenho um plano aqui, ó, E', tá certo? Que é esse E', esse plano aqui, ele vai cortar aqui, ó, o parafuso, E', e vai originar o que aqui? Uma área de seção transversal. Então, essa força cisalhante aqui, ela vai tender, né, a cisalhar esse parafuso em apenas uma área, que é no plano aqui, ó, E'. Então, aqui é um cisalhamento simples. Mas existem algumas ligações em que um parafuso ele está suportando aqui, ó, no caso, na figura da direita, 3 chapas. Tá certo? Então, olhar para esse parafuso aqui, ele não é cisalhamento duplo porque tem 2 parafusos, não. O cisalhamento duplo ele vai acontecer aonde? Em 2 áreas de seção transversal no parafuso. Então, esse parafuso aqui da esquerda, ele está suportando uma chapa D, essa B e essa C, tá? Aqui, ó, 3 chapas. Então, nós temos aqui, ó, KK' e LL', 2 planos, ó, KK', LL'. Então, se aqui as forças em equilíbrio cisalhantes F, a força externa, e essas duas forças aqui, que são as forças provocadas aqui por esse puxamento, ou seja, cisalhante dessas duas chapas aqui, então nós vamos ter aqui, ó, 2 áreas de seção transversal. Em cima, aqui e aqui embaixo. Então, no cisalhamento duplo, nós temos que o tal é igual a força, que é essa força cisalhante, dividido por 2 vezes a área de cisalhamento, porque tem a área aqui em cima e a área aqui embaixo. Então, cisalhamento simples, uma área cisalhada, cisalhamento duplo, 2 áreas de seção transversal. Então, são 2 áreas de seção transversal. Então, resumindo, nós temos que a tensão normal, que é o sigma, ela atua na direção do eixo longitudinal da peça. Então, estamos aqui, ó. A tensão normal, ela vai atuar perpendicularmente à área de seção transversal ou longitudinalmente à peça. E a tensão de cisalhamento, ela está atuando aqui, ó, tangencialmente à área de seção transversal da peça. Então, vamos ter alguns elementos, como pinos, parafusos e rebites, que vão sofrer uma tensão de cisalhamento.
E outros elementos de máquinas vão, como por exemplo, o eixo, ele também vai sofrer uma tensão normal. E outros também esforços, que vamos ver posteriormente. Bem, quando a gente fala de projetos, de elementos de máquinas, estamos dimensionando, ou seja, estamos encontrando o tamanho correto daquele elemento para ele suportar todos esses esforços. Então, um engenheiro responsável pelo projeto desse elemento ou desse mecanismo, ele deve restringir o quê? Essa tensão que está atuando no material a um nível seguro. Então, além disso, uma estrutura ela deve ter ao longo do tempo, uma deterioração, né? A questão, ela tem que ter uma manutenção periódica para que não ocorra, por exemplo, problemas de vibração, erros de fabricação, também erros na montagem, um desgaste em si. Então, isso vem a enfraquecer um pouco aquele elemento e ele pode ter problemas ao estar suportando aquela carga e depois ele vir a enfraquecer e não ter mais como suportar aquela carga e vir a quebrar. Então, essa tensão admissível do material, ele é realizado um cálculo para que ele suporte com segurança aquele valor especificado. Então, um método para especificação dessa carga admissível para o projeto ou análise de um elemento é o uso de um número denominado fator de segurança. Então, o fator de segurança ele vai ser a razão entre a carga de ruptura, F-RUP, dividido pelo F admissível, ou seja, a carga admissível daquele elemento. Essa carga de ruptura, ela geralmente é determinada por ensaios experimentais do material. Então, é a carga máxima que aquele elemento está suportando e é aquela carga que ele quebra, que ele rompe. Mas a carga admissível não, ele vai ter aí um valor que esse elemento ele vai suportar com segurança e não vai chegar ao extremo dele ser rompido, tá certo? Então, isso é chamado de tensão, essa tensão é chamada tensão admissível. Então, ela é essa relação por essas cargas e também pode ser uma relação de tensões, tanto de tensão normal como tensão de cisalhamento, tá? Essas relações aqui das tensões para determinar o fator de segurança, então, no caso específico, esses materiais, eles estão no limite elástico dele. Vamos ver detalhadamente, posteriormente, que essas tensões aqui, essas tensões que são utilizadas para determinar o fator de segurança, elas acontecem na região elástica do material. O que é isso? Região elástica. Então, o material ele vai sofrer uma carga e ele vai se deformando. Mas vai chegar um momento, se você retirar essa carga, então o elemento ele volta com sua estrutura original. Ele não vai ter uma deformação permanente. Então, nós dizemos que ele vai sofrer uma deformação ali, ele está numa região elástica, ou seja, a deformação e essa carga aplicada, eles vão se alterando linearmente e depois, quando essa força é retirada, então também desaparece a deformação. Então, ele volta à sua estrutura original. Então, em qualquer dessas equações, o fator de segurança escolhido, ele é maior que 1, né, para evitar o potencial questão da falha do material. Então, esses valores específicos eles dependem do tipo de material usado e da finalidade pretendida da estrutura ou da máquina. Então, geralmente, existem as normas técnicas os fatores de segurança específicos para cada material, né? Então, por exemplo, nós podemos ter os fatores já definidos para cada elemento e cada estrutura da máquina. No caso dos elementos que compõem um avião. Então, será que vocês acham que esse fator de segurança é muito alto, para ele ter uma segurança também muito alta, né, e não cair?
Não. Então, o fator de segurança para os componentes de um avião, eles são próximos a 1 mesmo. Porque se ele tiver um coeficiente de segurança, um fator de segurança muito alto, então ele ficaria muito pesado, né? Então ele nem voaria. No caso de uma usina, por exemplo, uma usina nuclear, então os elementos que compõem lá as estruturas dessa região, então sim, ele tem que ter um fator de segurança mais alto, 3, 4, né, para suportar todos aqueles esforços com segurança. Bem, vamos entender aqui esses conceitos de tensão normal, tensão de cisalhamento e fator de segurança com uma aplicação aqui de um exercício. Então, vamos imaginar aqui um eixo, ele está sendo tracionado por uma força F. Então, de acordo com essa configuração aqui, nós já sabemos que esse elemento, né, que esse eixo aí, essa representação, ele está sofrendo uma tensão normal de tração, né? Então, ele tem aqui, o diâmetro dele é de 20 milímetros, e essa força aqui é de 10 kN. Então, precisamos determinar aqui a resistência à tração e também o fator de segurança. Então, ele diz aqui que a tensão admissível já é de 25 megapascal. Então, quando ele fala a resistência à tração, então é a resistência máxima, ou seja, é a tensão de ruptura, certo? Então, a tensão de ruptura, ela vai ser igual à força de ruptura sobre a área da seção transversal. Então, quem é a força de ruptura? 10 a terceira newton, 10.000 newton. E a área é uma área circular, então πd2 sobre 4, e aqui 20 é o diâmetro, tá? Então, nós vamos ter aqui newton por milímetro quadrado. É 31,84 newton por milímetro quadrado. Então, nós poderemos deixar dessa forma ou transformar para megapascal, tá certo? Então, aqui nós temos de milímetro para metro, a gente primeiro transforma, então vai ser 10 a menos 6, e colocando esse fator aqui para cima para o numerador, então vamos ter o que? Mega. 10 a sexta é mega, então vai ficar 31,84 megapascal. Para determinar o fator de segurança, então temos já essa relação, tensão de ruptura sobre a tensão admissível do material. Então, aqui a de ruptura, como calculamos aqui, 31,84, e a tensão admissível, que ele já deu aqui, 25. Então, 25. Então, vamos ter 1,27. Então, o fator de segurança, ele é adimensional, não tem unidade. Então, basta colocarmos aqui as unidades e fizer aqui também o corte, né? Para identificarmos que o fator de segurança é apenas um valor numérico. Outro exercício aqui, podemos determinar, ele pede aqui também determinando a resistência de compressão. Então, aqui é uma peça de madeira, de pinho, com a seção de 6 por 6 centímetros. E ele é comprimido paralelamente às fibras. Então, aqui ele já está sofrendo uma força de compressão. Verifica-se que a ruptura, quando a carga atinge 11.800 kg-força. Então, em 11.800 kg-força é a carga de ruptura, né? Para romper essa peça aqui. Então, qual é a resistência à compressão, ou seja, a tensão de ruptura à compressão, e também determinar a tensão admissível, quando o fator de segurança já é 1,5. Então, já é determinado aqui também o fator de segurança, de 1,5. Então, na letra A é a tensão de ruptura, que é a força de ruptura sobre a área, do mesmo jeito que nós fizemos no exercício anterior. E aqui é a área, né? Ela é quadrada. Então, aqui a unidade já foi por quilograma-força por centímetro quadrado. Podemos deixar assim também ou transformar para pascal. E o fator de segurança, tensão de ruptura sobre a tensão admissível. A tensão admissível, ela é o que está sendo pedido, não é isso? Pronto. Então, vai ser 328, a carga que nós calculamos aqui, a tensão, sobre o fator de segurança que foi dado. Então, 219. Então, podemos verificar aqui que essa tensão admissível, gente, é sempre menor do que a tensão de ruptura. Não é isso? Porque com essa tensão aqui, esse material, esta peça, ela vai suportar essa carga aqui tranquilo e não vai romper
devido às forças compressivas que estão atuando nessa peça, tá certo? Então, sempre verificar essa questão. Então, a tensão admissível é a tensão de trabalho que trabalha com segurança, ou seja, que suporta com segurança as cargas, né, a peça. A peça suporta com segurança essas cargas. E a tensão de ruptura é aquela tensão máxima, não é isso? Aqui nós temos um exercício onde vamos determinar a tensão de cisalhamento. Então, temos aqui uma configuração de um parafuso, né, suportando aqui esse garfo, esse elemento aqui e essa chapa aqui. Então, ó, esse parafuso, ele é um sextavado M12. Então, M12 significa que é rosca métrica de 12 milímetros. Então, o diâmetro dele é 12 milímetros. Temos aqui o garfo com a espessura de 6 milímetros. Esse garfo aqui, ó, essa estrutura aqui. É uma arruela de pressão. Tá aqui a arruela de pressão. E a chapa, essa chapa aqui, de aço ABNT 1020, de espessura de 8 milímetros. E a porca, né? M12. Cadê 5 aqui, ó? A porca aqui abaixo. Pronto. Então, supor que não haja rosca no parafuso nas regiões de cisalhamento e esmagamento. Então, a carga Q, que atuará no conjunto, é de 6 kN. Então, determine a tensão de cisalhamento atuante no parafuso. Então, a carga Q é a tensão de, desculpa, é a carga de cisalhamento, tá certo? Então, aqui nós temos a chapa aqui atuando e aqui o garfo no parafuso. Não é isso? Então, nós podemos observar o quê? Que esse parafuso, nós temos duas áreas de seção transversal. Não é isso? No plano AA e no plano BB. Então, ele sofre um cisalhamento duplo. Então, o tal, tensão, a carga cisalhante sobre 2 vezes a área de cisalhamento. Então, só inserindo os valores numéricos, nós temos esse 2 aqui, 2, ele simplificou com 2 com 4, então o 2 foi para cima, 2Q sobre πd2. Então, o diâmetro 12 milímetros do parafuso, então 10 a menos 3 para passar para metro, não é isso? E resolvendo aqui, quando passamos primeiro para Newton por metro quadrado, né, que é em Pascal, e aí depois simplificamos para o 6 foi para cima, né? Então é mega. 10 a sexta é mega. Então 26,5 megapascal. Então esse é a tensão de cisalhamento atuando neste parafuso. Ok? Então terminamos hoje esses conceitos, vimos os conceitos de tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão admissível. Até a próxima.